Voltamos aos estudos de processo civil com as resoluções de questões das provas do ENAM. A questão de hoje é muito curtinha, ela foi extraída da segunda prova de 2024, aplicada pela FGV, lembrando que já foram 3, a primeira de 2024, a reaplicação, e a segunda de 2024. Sempre que vocês forem procurar essa questão, ela vai estar na prova tipo branca, prova tipo 1. Tá? Então, eu espero que vocês tenham em mãos aqui um vade-mecum para a gente ler a letra da lei. Arbitragem, questão 39, fala o seguinte: a partir de dados obtidos pelo CNJ, sabe-se que em 2023 haviam 84 milhões de ações judiciais em trâmite no território nacional. Diante disso, os mecanismos paraestatais surgem como instrumentos adequados à resolução de conflitos. Neste cenário, a arbitragem permite que partes maiores e capazes, divergindo sobre direito de cunho patrimonial, sublinhe o cunho patrimonial, submetam a litígio a um terceiro, um árbitro, que deverá, após regular o procedimento, decidir o conflito. Para tanto, o árbitro deverá ter os poderes do juiz togado, listados a seguir, à exceção de um, assinale-o. Então, a gente sabe que o juiz togado, ele tem as nuances vinculadas pelo ordenamento jurídico lá do artigo 139. E o juiz, que é o árbitro, ele também tem essas regalias, à exceção de um. Qual é essa exceção trazida aqui nas alternativas? A alternativa A fala o seguinte: determinar a realização de perícias indispensáveis ao julgamento da demanda. B, tomar depoimento das partes e ouvir testemunhas indicadas. Essa daí, ela é bem inerente ao juiz, né? Então, a C fala o seguinte: modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Aí a gente já liga uma anteninha. A alternativa D fala o seguinte: usar do poder de coercibilidade direta para impor à parte o cumprimento da decisão arbitral. E a alternativa E fala que ele vai poder definir de ofício a produção de provas que julgar necessário para a resolução da lide. Stephanie, aonde que eu vou encontrar a resposta para essas questões? A gente sabe que lá no artigo 3º do CPC, fala que é permitida a arbitragem nos termos da lei. Mas que lei é essa? A Lei 9.307 de 96, que vai falar sobre os procedimentos e as competências do juiz arbitral, tá? Então, sempre que existir uma necessidade e um especialista para poder resolver esse conflito, as partes podem, sim, convencionar entre eles para que esse juiz arbitral, ele resolva a lide e ele essas questões, elas são muito levantadas lá no direito agrário por especialistas para poder resolver esse tipo de questões, principalmente questões de contratos agrários. E a gente lendo o artigo 22 da Lei 9.307 de 96, a gente já vai encontrar a resposta dessas questões, porque vai falar o seguinte, ó, artigo 22 vai falar: poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias e outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. Então, a alternativa A já está respondida, a alternativa B também já está respondida pelo artigo 22. A alternativa C fala sobre modificar ou revogar a medida cautelar de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Lá no artigo 22b, vai falar que, instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Isso porque, antes de iniciar a arbitragem, as partes que precisam de uma decisão judicial, uma tutela de urgência, uma tutela cautelar, elas podem recorrer ao judiciário e ali extrair uma decisão a respeito daquilo que foi levado ao Poder Jurisdicional, ao Poder Judiciário. Então, neste caso, chegando lá no árbitro, ele vai poder revogar essa medida se ele achar que for necessário. E qual é a alternativa correta, então, Stephanie? A alternativa D vai falar o seguinte, ó: usar o poder de coercibilidade direta para impor a parte de cumprimento da decisão arbitral. O STJ já falou sobre isso, e aqui no enunciado 7, ele falou que o árbitro não possui poderes coercitivos diretos.
sendo-lhe vedada a prática de atos executivos, cabendo ao Poder Judiciário a execução forçada do direito reconhecido na sentença arbitral. Ou seja, essa sentença ela tem validade, porém a execução necessariamente ela tem que ser feita no Poder Judiciário. Então, quando a gente vai falar sobre penhora, sobre conscrição de bens, alguma medida coercitiva, esse juiz arbitral ele não tem esse poder, que é otorgado simplesmente ao juiz togado aqui do judiciário, tá? Então, a E também já foi respondida pelo artigo 22, e aqui eu deixei algumas considerações para vocês a respeito da arbitragem. Ela é possível, e o CPC só fala dessa possibilidade no artigo 3º. A lei de arbitragem é um mecanismo voluntário que possibilita as partes escolherem um especialista para decidir do litígio, que versem sobre direitos disponíveis patrimoniais. Acrescentem essa informação. As partes podem utilizar, né, o direito que serão aplicados ali, elas podem estabelecer o direito que serão aplicados na arbitragem, mas, obviamente, não pode violar as normas de direito público e os bons costumes. Essa sentença arbitral, ela é uma decisão que constitui o título executivo judicial, tá? Querendo ou não, essa sentença, ela é proferida por um juiz, ainda que seja arbitral e ainda que o cumprimento de sentença seja estipulado lá no judiciário, em consideração. E, para finalizar, a gente sabe que o Estado só pode intervir nessa sentença se violar direitos individuais ou direitos constitucionais. Então, a partir do momento que foi convencionado entre as partes, que se houver um litígio contratual, essas partes vão levar ao conhecimento do árbitro, a partir de ali, esse árbitro é que vai decidir todas as questões inerentes àquele litígio.